Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso, entrevistando hoje, fazendo um bate-papo aqui com Sidney Bauman, ele que é consultor empresarial aqui em Santarém, também na região aqui do Baixo Amazonas e também em outras cidades aí do Brasil. Sidney, a economia da nova normalidade, ela diz assim que não existe mais aquele comportamento de que fevereiro é carnaval, inverno, que seria, essa época agora vai aquecer, essa época vai desaquecer. Isso não existe mais, né? Olha, até certo ponto, algumas coisas mudaram. Nós temos um calendário criado principalmente voltado para o comércio. Essas datas comemorativas, grande parte delas é voltada justamente para fortalecer o comércio, para incentivar o comércio. O carnaval movimenta uma série de atividades. A Páscoa, voltado justamente para consumo de uma série de outros produtos, Dia dos Pais, Dia das Mães e assim sucessivamente. Porém, houve uma certa mudança nos últimos tempos, né? E as pessoas mudaram também de hábitos. Algumas coisas ainda se mantêm, mas o mercado está mudando. Essa nova juventude, né? A juventude, podemos chamar assim também, pensão alimentícia ou geração canguru, que vive na barriga da mãe até os 40 anos, ela está mudando um pouco. Mas ainda assim, algumas datas comemorativas, elas ainda são válidas. Hoje se fala não mais em competição, se fala em hiper, né? Quer dizer, a coisa já era competitiva, agora se tornou muito mais. E o que era padrão passou a viver um estado de fluxo. Então, como sobreviver, como viver nessa era do caos, né? Porque assim, o que se percebe é uma situação muito caótica o tempo inteiro. Eu acho que essa questão de crise, ela nunca vai acabar. Não. Vai existir situações e situações o tempo inteiro, guerra para cá. Então, na verdade, se instalou um caos no mundo e no meio disso a gente tem que sobreviver, né? O que fazer no meio dessa situação daqui para frente? Olha, existem situações que devem ser levadas em conta. Em primeiro lugar, o mundo inteiro não está em crise, o Brasil está em crise. Países pseudo-comunistas, socialistas, assistencialistas como Brasil, Venezuela, Argentina, que tiveram presidentes medíocres, que fizeram uma montanha de bobagens, que desviaram dinheiros públicos, né? Deixaram seus países no caos, que é o fato, principalmente aqui da nossa América Latina. Outros países, a níveis de mundo, estão indo bem, obrigado. Claro que houve uma leve desaquecida, porque não tem como manter o ciclo econômico sempre em alta, sempre em cima. Então ele sobe, desce, mas ele volta a subir. As empresas e os empresários sabem como agir. Em países sérios, os empresários podem fazer planejamento de longo prazo. Em países onde o caos predomina principalmente no setor político, atualmente o Brasil, a gente não sabe se Temer vai, se Temer fica, se Temer compra mais alguns deputados e companhia limitada e senadores para poder permanecer, e isso tem um ônus, tem um custo social muito grande. Fato que boa parte das obras públicas no Brasil estão todas paradas. E a movimentação maior do dinheiro circulante no próprio país é fonte do próprio governo. Os investimentos públicos, as obras públicas do governo fazem movimentar a economia das cidades. Fazem com que aquele pequeno comércio, aquele varejo, aquela empresa de material de construção, aquele trabalhador que vai comprar na padaria, então movimenta boa parte em função do governo federal. E no Brasil, em função desse caos, em função de não haver caixa e toda essa bagunça política que está, afeta o lado empresarial e econômico. Mas, diga-se de passagem, o mundo não está em crise. Nós estamos passando por um problema de crise, né, ocasionado por inconsequências ou por governantes com pouca inteligência que nós tivemos aqui recentemente, né, nesse país. Agora, no meio desse caos aqui no Brasil, essa situação que nós vivemos, a gente não pode estar avesso a riscos, né? A gente não pode assim também estar avesso a investimento. Você acha que tem espaço para investimento? Claro que tem. Há uma centena de atividades que se ganha dinheiro e muito dinheiro. Principalmente na parte de desenvolvimento de aplicativos, porque hoje em dia com a facilidade da internet, todo mundo quer facilidade.
todo mundo quer preço baixo. Então, quem trabalhar e desenvolver aplicativos voltados para celulares para facilitar a vida das pessoas, essas pessoas vão ter êxito. As pessoas querem, em função de uma dificuldade de trânsito, deslocamento, elas querem receber, quem sabe lá, comida em casa, ou querem receber no seu trabalho e excessivamente. Então, existem N atividades, existem N mercados que podem ser explorados e com êxito. Ainda há mercado, sim. A única questão é que você tem que conhecer o seu público-alvo, se há volume e se você tem condições de atender aquele público-alvo com o preço que aquele público quer pagar, está disposto a pagar. Então você tem que ser competitivo naquela atividade. Uma tendência agora também são os aplicativos para transporte de pessoas, como Uber. Alguns dizem que não vai pegar, outros dizem que sim, não. Mas vamos tirar pelos mototáxis, os mototaxistas, né? Antigamente havia aquela briga ferrenha, hoje em dia é algo normal. Tanto é que tem os mototáxis credenciados e os clandestinos, isso no Brasil inteiro. Né? Então, o Uber não vai ser diferente e tem uma série de atividades que podem ser desenvolvidas. Por quê? Porque as pessoas precisam continuar vivendo, consumindo, né? E a vida não para. Nessa guerra de cortar despesa, na hora da crise, na hora da dificuldade, o empresário, o comerciante, ele precisa cortar despesa. E a primeira despesa que normalmente se corta é o marketing. Você corta a verba publicitária, você corta ações de marketing, você elimina toda a ação de marketing. E o Philip Kotler, que é o pai do marketing, diz assim, essa é a maior burrice que tem, porque você corta a comunicação com o seu público-alvo, com o seu mercado. Quer dizer, cortar no músculo, né? Você cortar o marketing, você cortar o músculo. E você acredita nessa tese? Eu concordo com Kotler. O fato é que quando você corta a sua visibilidade com o seu cliente, você deixa de ser visto. Quem não é visto, não é lembrado e não é comprado. Então, se você está com poucas vendas, seja mais visto, para que você seja lembrado e comprado pelo seu consumidor. Então, o empresário que faz o corte no marketing, ele está fazendo uma estratégia, muito péssima, muito arriscada. Cortar funcionários também não é o ideal. O ideal seria cortar os excessos, cortar os custos desnecessários. Regular o estoque, ter um estoque em cima da necessidade. O estoque ideal, muitas das vezes o empresário acaba tendo um estoque excedente guardado lá, ou seja, é capital de giro que está parado lá. É muito melhor fazer um queima-queima, né? Fazer um saldão, fazer a venda daquilo, não com lucro, mas que seja com preço mínimo de compra, mas desovar aquilo para fazer caixa, do que de repente demitir um bom funcionário. Porque se ele for um bom funcionário e for demitido, provavelmente ele vai trabalhar na concorrência e nunca mais vai voltar para a empresa. Então pensar que o funcionário está ao dispor do empresário no momento que ele quer é um ledo engano e um sério perigo. Porque o concorrente, quando souber que aquele bom funcionário saiu da empresa e está disponível, ele será captado. Muitas vezes o que se percebe é que o empresário não é que ele não consegue ver a solução, é que ele não consegue enxergar o problema. Na maioria das vezes é isso mesmo. Ele não enxerga o problema como um todo. Ele tem uma visão superficial, ele tem uma visão muito pontual. Ele não consegue ver o todo. Dentro do negócio dele, ele entende o problema, as coisas externas que influenciam a empresa, seja política, seja econômica, seja concorrência, ele não tem informações, não tem acesso a isso, não consegue perceber. E ele acaba sendo afetado. Ele é como o sapinho que está dentro de uma panela e se liga o fogo e aquele sapinho vai morrendo aos poucos, aquela água vai esquentando e ele acaba... Assim é o empresário. Ele não consegue ver fora da panela, ele não consegue perceber o todo. E o empresário, muitas vezes, que é mal informado, que é mal orientado, mal assessorado, passa por esse problema que é de não perceber o que acontece no mundo. E às vezes se cria marcas zumbis, né? E marcas que já morreram, mas que estão andando mortas, né? Acontece muito isso. Acontece de repente nomes e marcas que eram famosíssimos, né? Estão aí perambulando, estão vegetando, estão à míngua, né? Aguardando o seu momento entrar em concordata ou qualquer coisa assim. Mas
com um bom trabalho de marketing, com uma boa assessoria de marketing, eu percebo que é possível resgatar. Várias empresas que passaram por processo de falência a nível nacional e nível mundial, com uma boa assessoria, com uma boa gestão empresarial, essas marcas foram resgatadas. A própria Havaianas, que esteve em concordata, teve problemas, hoje em dia está em vento em popa, né, com a reformulação do seu produto, que antigamente era, digamos assim, muito feio, muito pobre, muito popular, e hoje em dia está, digamos assim, está no pé de muita gente importante aí. Mas aí houve um reposicionamento de marca, houve um trabalho de marketing muito forte nessas empresas. O que é necessário para prosperar? Porque aí muita gente está assistindo que não é empresário, não tem negócio, mas está assistindo o programa e que deseja, todo mundo deseja prosperar, né? Independente de ser empresário, funcionário, desempregado. Todo mundo quer prosperar, quer crescer, quer alcançar um estágio de riqueza. O que fazer para prosperar? Aí entra a questão de, para você, o que é ser próspero? Para algumas pessoas, ser próspero é ter uma vida digna, uma vida feliz, um carrinho na garagem, uma casinha. Para algumas pessoas é isso. Para outros é ter uma mansão, para outros é ser o maior homem do mundo, o mais rico, para outros é ser que nem o Trump, né? Então, a prosperidade, como sucesso ou como a riqueza, é muito pessoal. Mas o que eu digo assim, para você ser próspero, tenha uma meta, tenha um objetivo, saiba onde você quer chegar e, principalmente, tenha os seus princípios, seja ético, seja honesto, seja íntegro, forme boas redes de relacionamentos para que você possa ter pessoas que te ajudem a chegar aonde você quer chegar. Porque a prosperidade não é só riqueza. Muitas das vezes, a prosperidade é ser reconhecido no meio, é ser o melhor professor daquela faculdade, é ser o melhor funcionário daquela empresa. Ser o melhor amigo, né? Muitas vezes eu sou próspero porque eu tenho um grande amigo, uma pessoa, né, que eu tenho um grande afeto, um grande carinho, né? Então a prosperidade é muito pessoal. Mas o que eu digo, todas as pessoas que são íntegras, corretas, honestas, essas têm a chance de ter a prosperidade que elas almejam. E a outra coisa é trabalhar sempre pensando em ajudar o próximo e não trabalhar pelo dinheiro em si, né? Viver assim, ajudar o próximo, a pessoa parece que fica mais feliz, fica mais saudável, fica mais jovem. Este é o grande X da questão. Muitos empresários, eles trabalham pensando no dinheiro para ele. Alguns empresários prósperos, eles trabalham pensando em ajudar o cliente. As empresas que trabalham para ganhar dinheiro são apenas empresas capitalistas. As empresas que resolvem o problema dos outros são aquelas que crescem muito mais do que as capitalistas, porque elas acabam agregando valor, atraindo pessoas e fazendo com que aquelas pessoas que compram delas retornem. Não só pelo preço, não só pelo produto, não só pelas coisas físicas, mas pelo encantamento, pelo respeito, pela maneira de ser tratada e uma série de fatores. Então, as empresas que existem para resolver o problema dos outros são empresas prósperas e duradouras. As empresas que existem para ganhar dinheiro são aquelas que não chegam à segunda e nem à terceira geração. Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi muito assim, inteligente esse debate, muito proveitoso, com certeza, para o público-alvo, que são empresários, microempresários, pessoas que têm muitas vezes uma venda pequena, mas tudo já envolve negócio. Foi muito esclarecedor. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação e muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Sempre um prazer estar com você, Paulo. E agora uma palavra de sabedoria. Provérbios capítulo 22, versículo 4. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Uma boa noite e uma semana de sucesso para você.